sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores que estão presentes no plenário, acompanhamento público que nos assiste aqui também pelas mídias sociais TV Câmara, declaro aberta a 69ª sessão ordinária nesta terça-feira, 27 de outubro de 2015. Cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores e solicito ao meu querido vereador Carinho Mecânico que faça a leitura do texto sagrado. Convido a todos que fiquem em pé. Boa noite, senhoras e senhores. Leitura da Bíblia Sagrada. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Demos graças a Deus. Senhores, antes de passar a palavra ao primeiro secretário, eu recebi uma carta, um ofício do senhor Jean Daniel dos Santos Pirola, vereador, presidente da Câmara Municipal de Brusque. No seguinte teor: senhor presidente, manifestamos acentuada preocupação com os altos níveis de precipitação atmosférica ocorridos durante o mês de outubro, atingindo várias regiões do estado, muito especialmente os municípios do Vale do Itajaí. Diante da aflição popular e dos significativos prejuízos causados à sociedade civil e ao sistema público, tomamos a iniciativa de convidar Vossa Excelência, demais membros da mesa e demais membros da Casa, para avaliarmos a atual situação da construção de barragem de Botuverá, otimização da comunicação entre os órgãos de defesa civil e temas que envolvem o histórico drama das enchentes na região. Agendamos o encontro para o dia 15, para as 15 horas do próximo dia 29 do corrente, na sala de sessões da Casa Legislativa de Brusque, com a presença dos integrantes das câmaras também de Vidal Ramos, Guabiruba e Botuverá. A integração de nossas forças será uma cooperação significativa na interseção junto às autoridades credenciadas pelo começo da barragem de Botuverá e demais medidas que podemos construir em conjunto. Bom, dia 29, às 15 horas, uma reunião lá em Brusque, e nós temos, é dia de sessão aqui, não é? Então eu não posso ir, e eu gostaria muito, Giovanni, que é o presidente da nossa Comissão de Defesa Civil, também extensivo a todos os vereadores, mas especialmente aos membros dessa comissão, que é o senhor Oswaldo Mafra e o vereador Dalmolin, que nos representassem nessa reunião, não é? O quanto possível. Também extensivo a outros vereadores, embora seja dia de sessão, e a Brusque, e voltar, ir lá e fazer reunião, e voltar até às 6, não sei se até 18, não sei se vai dar tempo. Começa às 15. Talvez o ideal fosse só um da comissão, só o senhor que é presidente, só o relator, enfim. Mas aí é liberalidade dos senhores. Eu passo para o senhor, por gentileza, nos representa. Se precisar levar o ofício, o secretário legislativo já está autorizado a fazê-lo. O senhor entra em contrato com o presidente Brusque. Muito obrigado, Deus lhe pague. Senhor primeiro secretário, com o senhor a palavra. Senhor presidente, doutor Luiz Carlos Pissetti, nobres vereadores, vereadoras presentes no plenário essa noite, prazer estar com vocês. A todos vocês que nos acompanham, é um prazer também tê-los conosco. A todos eu desejo uma excelente noite. Correspondências recebidas de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito, em resposta à indicação número 212 de 2015, do excelentíssimo vereador, presidente desta casa, Luiz Carlos Pissetti, ao requerimento 398 de 2015, do excelentíssimo vereador Oswaldo Olávio Mafra. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito novamente, em resposta às indicações de requerimento 426 de 2015, do excelentíssimo vereador Tiago da Silva Morastone, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 473 de 2015, do excelentíssimo vereador Dr. Luiz Carlos Pissetti. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Itajaí, a SDR, em resposta ao requerimento 387 de 2015, do excelentíssimo vereador Laudelino Lamin. Da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em resposta ao requerimento 354 de 2015, do excelentíssimo vereador Carlos Augusto da Rosa. Do Porto de Itajaí, Autoridade Portuária, em resposta ao requerimento 398 de 2015, do excelentíssimo vereador Oswaldo Olávio Mafra. Da Associação Madre Teresa, convidando para a reunião itinerante que ocorrerá dia 28 de outubro de 2015,
às 17 horas, na Câmara de Vereadores de Itajaí. Do Conselho Comunitário de Segurança, convidando para a posse solene de sua diretoria eleita para o biênio 2015-2015, aqui acredito que é 2016. Em 27 de outubro de 2015, às 19 horas e 30 minutos, na Rua Augusto Kigner, número 456, loteamento Santa Regina, Itajaí, Santa Catarina. Ao mesmo tempo, um comunicado interno, número 60 de 2015, Itajaí, 27 de outubro de 2015. Ilustríssimo senhor Dr. Luiz Carlos Pissetti, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando cordialmente o vereador Douglas Cristino da Silva, por seu chefe de gabinete abaixo subscrito, vem, respeitosamente diante da ilustre presença, informar que retorna de pleno direito ao seu posto de vereador na data de hoje. Sem mais para o momento, externa votos de estima e consideração, Rafael Lapa Werner, chefe de gabinete do vereador Douglas Cristino da Silva. E, por último, correspondências recebidas do PRP 44, Partido Republicano Progressista, o Diretório Regional de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, 26 de outubro de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itajaí, Avenida Vereador Abraão João Francisco, Contorno Sul, número 3.825, Ressacada, o CEP 88.307.303, Itajaí, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Carlos Pissetti. O Partido Republicano Progressista, o PRP, Diretório Regional de Santa Catarina, por seu presidente, vem comunicar que o vereador Rafael Desideiro foi expulso dos quadros do PRP e teve sua filiação cancelada por infrações estatutárias e desrespeito a diretrizes partidárias, ficando, portanto, sem legenda, razão pelo mesmo está legalmente impedido de falar, responder ou se manifestar no plenário desta Casa Legislativa em nome do PRP, conforme decisão do Diretório Regional, de acordo com a ata da reunião extraordinária realizada no dia 20 de outubro de 2015, devidamente informada à Justiça Eleitoral. Atenciosamente, Edson Tavares de Melo, presidente regional do PRP, e Fabiano da Silva, presidente municipal do PRP. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2015 acrescenta o item... questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Uma vez que eu não posso usar nenhum tipo de emblema do partido, eu gostaria que a secretaria, se pudesse, colocasse uma fita adesiva em cima. Deferido. Muito obrigado, senhor presidente. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2015 acrescenta o item 21 e subitem 21.01 com sua respectiva alíquota na lista de serviços do artigo 21 da Lei Complementar número 29, de 9 de dezembro de 2003, e revoga a Lei Complementar número 191, de 14 de abril de 2011, de autoria do Executivo Municipal. O segundo é um projeto de lei complementar número 19 de 2015, que revoga o inciso 7º do artigo 67 da Lei Complementar número 20, de 30 de dezembro de 2002, a qual institui o Código Tributário do município de Itajaí, de autoria do Executivo Municipal. E os três projetos que baixam as comissões do Legislativo são, primeiro, uma emenda substitutiva número 1, de dois números do 1 ao 7 de 2015, ao PLO número 171 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2016, de autoria da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. O segundo é um projeto de lei ordinária número 178 de 2015, que cria o bilhete especial do desemprego no âmbito municipal e dá outras providências, de autoria do vereador Cleiton Luiz Batschauer. E, por último, a subemenda supressiva número 1 de 2015 ao PLO número 54 de 2015. Suprime dispositivos da emenda 01 de 2015 ao PLO número 54 de 2015, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Senhor presidente. Senhores, nós baixamos as comissões.
as matérias do Executivo, projeto de lei complementar 18, 2015, projeto de lei complementar 19, de 2015. Também baixamos as comissões, as emendas substitutivas números 1 a 7 ao PLO 171, de autoria da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência. O projeto de lei ordinária 178/2015 do vereador Cleiton. E a subemenda supressiva 1 ao PLO 54, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Todas essas legislações são remetidas às comissões para os devidos pareceres. Eu, enquanto isso, quero registrar a presença do senhor Luiz Plácido Correia, nosso amigo, sempre vereador nessa casa, e do nosso procurador-geral, Domingos Macário Júnior. Eu estava olhando aqui, eu vi o Domingos entrar, mas ele está todo de preto. Eu fiquei pensando, será o Domingos? Emagreceu demais, né? Não está bonitão? Então, seja bem-vindo aqui, vereador Domingos. Ao lado, vejo o atual presidente do PMDB, meu querido amigo, compadre Gaspar Laus, a quem eu desejo sucesso nessa transição, em nome da grandeza desse partido que Vossa Excelência agora conduz, e que Deus lhe ajude, lhe dê saúde, paciência, calma, muita paciência então, e bastante calma, e que Deus lhe proteja. Muito bem. A todos que nos acompanham, moção. Moção de número 22 de 2015 do vereador. Senhor presidente, com a ausência momentânea do vereador, eu vou seguir a leitura dos requerimentos. Com a ausência momentânea, então, para que todos entendam, do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não? Oswaldo Olávio Mafra e demais vereadores, eu não lembro o regimento interno. Ele está no... Senhores, vamos aguardar, porque está preparado, o homenageado está na casa. Vamos, se me permitem, vamos tocando a sessão com os requerimentos até o vereador voltar. Vamos ganhando tempo. Ah, já voltou? Quer enfrentar já a sua moção ou podemos... Podemos deixar um pouquinho mais. Ok, podemos sim. Vamos para os requerimentos então. Obrigado pela compreensão, vereador. O requerimento de número 477 de 2015 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Requer a discussão e votação do parecer desfavorável à emenda número 01/2015 ao projeto de lei ordinária número 54 de 2015, que dispõe sobre o tempo para atendimento a clientes e usuários nos caixas de estabelecimentos bancários, de instituições financeiras e da empresa de Correios e Telégrafos estabelecidos no município de Itajaí e da outras providências. Ordem, Excelência. Pois não. É o computador do nosso amigo, é a bendita tecnologia. O computador do nosso amigo secretário não foi atualizada. Esse requerimento é da Comissão de Obras e eu conversei com a presidente, que é a Dulce, e ela informou para mim que foi retirado esse requerimento. Eu não estou conseguindo achar no meu computador não aqui. Tá, o senhor não está achando porque não tem. Ele não está. Então poderia... Considere a leitura. Desconsiderar. Muito obrigado. Isso, vamos para do vereador José. Atualizando, já saiu, senhor presidente. Requerimento número 442, 2015, do vereador e professor José Acácio da Rocha. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Urbanismo, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços e ao prefeito municipal para que respondam. Letra A. A pavimentação asfáltica das ruas José Lopes e vereador Nestor Santos, localizadas no bairro Cordeiros, está no cronograma de obras? Se sim, com a previsão para esta pavimentação. Caso contrário, justifique. Palavra com o proponente. Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, boa noite ao meu amigo Hudson, do PSDB, que se faz presente no plenário, ao pessoal que está em casa assistindo. Eu quero que o nosso amigo lá da técnica coloque a foto aí dessas ruas aqui. Então nós temos esse meu requerimento da vereador Nestor dos Santos e da José Lopes.
Na verdade, é uma rua que tem um tráfego intenso de veículos. E eu fui... essa é outra, a José Lopes. Eu fui com o meu gabinete móvel lá no bairro Cordeiros. E o pessoal daquela comunidade veio até o gabinete pedindo informações sobre essa pavimentação que o secretário de Obras já teve lá o ano passado e até prometeu para aquela comunidade que seria asfaltada essa rua. Como você vê, tem essa foto, tem um ônibus ali passando. E essas ruas de lajotas, na verdade, não são ruas apropriadas para tráfego intenso de veículos. E prometeram para essa comunidade já o ano passado, né? Ou antes, no governo anterior também, não sei, que iriam pavimentar essa rua, que iam fazer asfalto. Então, eu estou fazendo aqui um requerimento, até mesmo para eu ter essa informação, e depois de eu ter essa informação, eu dar um retorno à comunidade lá do bairro Cordeiros, na verdade, que é a minha comunidade, onde eu tenho a minha residência, para dar um retorno para eles, para realmente saber se foi só promessa de campanha da época, ou se realmente eles irão fazer o asfalto nessa rua. Mais uma vez, repetindo e falando que essa rua é uma rua com tráfego intenso de ônibus e também de caminhões. E essa lajota hoje que existe lá na rua, já está sendo, todas elas, a maioria está sendo quebrada já, até mesmo pelo peso dos veículos, né? E ainda mais agora, com o fechamento da Ponte Tancredo, também aumenta também o tráfego lá na Ponte Kleinobing, que é próximo a essas duas ruas. Então, o vereador aqui que está pedindo essa informação, e eu peço também aos meus amigos vereadores que possam votar favorável a este meu requerimento e que eu possa levar essa resposta à nossa comunidade do bairro Cordeiros. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, presidente. Inicialmente, lhe saúdo com uma boa noite. Lhe saúdo todos os vereadores, vereadoras presentes. Nazareno, boa noite. Figura cativa do plenário dessa casa. Saúdo em especial hoje meus queridos amigos Gaspar Laus, Wilson Rebelo Júnior, a turma do Mandabrasa aqui na Câmara de Vereadores nesta noite. E uma saudação toda especial, meu querido amigo Rodrigo Silveira, sua companheira Vanessa, hoje presentes. O Rodrigo, que é da Câmara da Indústria da Pesca da Fiesc e um dos grandes lutadores pela indústria pesqueira no nosso estado de Santa Catarina. Seja sempre bem-vindo, Rodrigo, e a todos os citados, todos muito bem-vindos à casa nesta noite. Senhores, vereadora Cássio, eu lhe confidencio que gostaria de receber também essa resposta quando ela vier para o senhor, até porque existem outras situações semelhantes à das ruas José Lopes e vereador Nestor dos Santos, como a situação do Santa Regina. Nós estivemos lá não me recordo se foi no final do ano passado ou início desse ano, vereador Tonho. Vereador Tonho, acho que o vereador Cleiton estava vereador Rafael, a vereadora Neuza, o vereador Fabrício, o vereador Oswaldo, o vereador Giovanni, acho que a vereadora Cássio, posso estar, porventura, esquecendo de alguém. Mas, na discussão daqueles famigerados 26 milhões de reais que foram solicitados e aprovados pelo governo federal, publicados em Diário Oficial em outubro de 2013, comunicados à comunidade, que a posteriori viraram 5 milhões de reais e que hoje não se sabe se vieram ou não vieram, se vem ou não vem, que não vieram é fato, que esse dinheiro não chegou até agora é fato. Agora, precisamos saber se ele ainda vem. Agora, é importante que naquele momento se falou de um empréstimo do Badesc de 10 milhões de reais para fazer as principais ruas. E a comunidade tem esperado por isso. Só que mudou o secretário de obras, o governo está batendo cabeça, ninguém sabe com quem falar, quem responde pelo quê, e a comunidade tem inquirido os vereadores a esse respeito e nós não sabemos o que está acontecendo. Deixo essa pergunta no ar. Os 10 milhões de reais que seriam contratados via Badesc para pavimentação daquelas ruas, foram ou não foram contratados? Paulinho. Senhor presidente,
senhores vereadores, o público, a imprensa. Eu, da mesma forma, quero agradecer a presença do Dr. Gaspar. Em nome do Dr. Gaspar, agradecer a presença de todos os nossos valiosos funcionários da casa. Vereador Acácio e vereador Tiago, até a fala do Tiago, eu não sei se faz 2 semanas, talvez um pouco mais, um pouco menos, foi aprovado nesta casa um pedido de informação nesse sentido. Eu não sei de qual foi o vereador, referente ao repasse lá, esse dinheiro do Badesc lá do Santa Regina. Eu não sei quem foi. Eu sei que já tem um requerimento aprovado. Foi você? Eu sei que tem um requerimento aprovado, então já para a gente ter essas informações. E o que se trata hoje, inclusive eu acredito que eu não seja o único, mas nós temos questionado também, muitas vezes, por que nós deixamos asfaltar uma rua que já é asfaltada ou que já é calçada, enquanto que está lá um cidadão sofrendo na poeira, como existe lá no Santa Regina, existe lá na parte de baixo de Cordeiros, o vereador Dedé conhece bem aquela região ali, muitas ruazinhas bem movimentadas, inclusive, que estão em chão batido. Estamos questionados também nesse sentido. Eu acho que o governo ele teria que ter um planejamento nesse sentido. Para cada 10 ruas, eu vou citar aqui hipoteticamente, para cada 10 mil metros quadrados de rua asfaltada nova, fazer 1.000 metros de repavimentação, nesse sentido. Para que a gente encurte cada vez mais essa distância. Porque se nós observarmos agora algumas ruas que foram recapadas no decorrer do ano passado e desse ano, com certeza nós não teríamos nenhuma rua mais de chão batido no nosso município. E é inaceitável, vereador Tiago e senhores vereadores, inaceitável um cidadão morar numa rua de chão batido, principalmente no município de Itajaí, principalmente. Falo muito do nosso bairro, o Nilo Bittencourt, que temos lá a Avenida das Torres, que é a única rua que ficou para trás, questões jurídicas, políticas, enfim, mas que aquele povo sofre muito. Então, assim, nessa linha, não que seja contra, pelo contrário, né, nós temos que melhorar e melhorar. Até porque muitas vezes o calçamento, se ele não tiver tão bom, é tão bom que se ele tivesse tão bom, porque ele dá menos movimento, ele dá menos fluxo de automóvel, ele dá menos velocidade, ele traz mais segurança. E quando tu asfalta uma rua, automaticamente vem a velocidade, né? Então, assim, fica só esse desabafo aqui ao governo, para que olhe com carinho, principalmente nesse sentido. É o que eu tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Palavra, presidente. Pois não. Presidente, só para entrar rapidamente no tema, antes eu queria cumprimentar também o Gaspar Laus, meu amigo, procurador do município aqui, o doutor Domingos, está brilhoso hoje na nossa noite aqui na Câmara de Vereadores, o doutor Ronaldo Camargo, cumprimentar o Rodrigo Silveira, sua esposa Vanessa, filho do seu Sidney Guatemida Silveira, querido amigo. Tiago, em homenagem a Vossa Excelência, vereador Tiago, eu também quero fazer esse cumprimento especial ao novo PMDB da cidade de Itajaí, e também, no qual citei aqui, boa parte, né, parte dele, a vereadora Neuza, do Pedro Girardi também, que fazem parte agora da nova executiva, e dizer que é verdade, nós já tivemos esse pleito anteriormente, conversamos, estamos atentos, esse financiamento, ao que eu sei, realmente não saiu, até por esses problemas, né? Essa nuvem preta que tem passado pela cidade de Itajaí nos últimos tempos tem atordoado muito a administração municipal. E esse atordoamento é óbvio que causa uma certa letargia, uma certa demora, né, em resolver esses problemas. Pela parte do governo do estado está tudo certo. O que falta realmente é o município poder estar dando, né, a contrapartida, podendo conversar lá para poder obter o financiamento que lhe é de direito. Agora, cabe a gente também dar um empurrãozinho, quem sabe, né, a gente possa estar lá se colocando à disposição da equipe do governo municipal, e aí tentar, né, viabilizar junto com o governo do estado para que o mais rapidamente possível saia tanto os projetos aqui do município para que possa complementar a documentação necessária e obter essa obra, né, de tamanha importância aqui para Itajaí. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns ao vereador professor Acácio da Rocha, do PSDB de Itajaí. Parabéns a vocês e tomara que saia, né, a contento o mais rapidamente possível todas essas ruas que precisam ser implementadas no nosso município. Muito bem. Em votação. Solicito a vereadora Ana que assuma a presidência.
Com a ausência do vereador Vinícius Amorim, o presente requerimento foi aprovado com 19 votos favoráveis. Declaração de voto, presidente. Fica à vontade, vereador. Quero agradecer aos vereadores por votar favorável a esse requerimento, em especial ao vereador Tiago, ao vereador Paulinho, ao vereador Cleiton, pela fala. E tão logo vindo essa resposta a esse vereador, irei levar essa resposta aos moradores do bairro Cordeiros, da rua José Lopes, também da vereador Nestor dos Santos. Era isso, obrigado, presidente. Próximo requerimento é o requerimento de número 488 de 2015 do vereador Vanderlei Dalmolin. Requer o envio de ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, DENIT, e à Autopista Litoral Sul, com cópia ao prefeito municipal de Itajaí e à Secretaria Municipal de Urbanismo, solicitando que seja providenciada a implantação de placas de identificação de acesso aos bairros Itaipava e Caianduba, às margens da BR-101. A palavra ao proponente, vereador Vanderlei. Presidente. Uma boa noite a todos. Só para lembrar que essas placas elas são de grande importância para o nosso bairro. E a Caianduba, com aquele presídio ali, várias mães que vêm de longe e não sabem onde é que é esse presídio. Então, quando erra, presidente, aquela rua ali da Caianduba vai ter que ir até Balneário Camboriú, fazer retorno e vir até ali na próxima de Cave ali, para poder ir até o presídio. E assim a Itaipava também, um potencial que tem de várias empresas ali, nós estamos tendo várias dificuldades também de informação. Então, peço à NTT que vê isso urgente, porque é precária a coisa. Obrigado, presidente. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Com a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti e também do vereador Paulo Manuel Vicente, além do Vinícius Amorim, o requerimento foi aprovado com 17 votos favoráveis. Próximo requerimento é de número 471 de 2015 do vereador Tiago da Silva Morastone. Requer o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que apresente, letra A, cópia do contrato de arrendamento da APM Terminals com o Porto de Itajaí, com seus respectivos aditivos e demais documentos que o acompanham. E letra B, contrato de aluguel da área segregada, com seus respectivos aditivos e demais documentos que o acompanham. A palavra ao proponente, vereador Tiago. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Eu solicito tais informações em virtude de tudo que nós temos visto, acompanhado, acontecer no nosso Porto de Itajaí, em relação, em especial, à discussão da IPM Terminals, do arrendamento da área, do que está acontecendo com o Porto. E esses documentos são fundamentais para tomar algumas iniciativas em relação a procedimentos diretos de questionamentos ao Porto de Itajaí. Por esse motivo, eu solicito todas estas informações vitais para que compreendamos exatamente o que está ocorrendo, o que são obrigações, o que não são, como é que estão, tudo a partir do momento em que a IPM passou a ser a arrendatária da área, substituindo o contrato do TECONV. Então, solicito a vossas excelências o acompanhamento aí no voto, para que essas informações me sejam disponibilizadas e também, a posteriori, disponibilizo a cada um dos senhores assim que a receber. Ainda em discussão? Antes de ir à votação, eu gostaria de informar, vereador Tiago, que, dando o acompanhamento daquela audiência pública, amanhã eu, representando essa casa, juntamente com o pessoal da Comissão de Portos, vereador Oswaldo e os demais, teremos um horário com o superintendente às 13h30. Se os senhores vereadores tiverem interesse, tiver algum outro questionamento que já não foi feito aqui, que quiserem, fiquem à vontade para questionar, que nós levamos até o superintendente amanhã.
Me Fica à vontade, vereador. Obrigado, vereadora. É um pequeno à parte. Eu lhe agradeço a disponibilidade. Tenho alguns questionamentos, passo para a senhora e comunico, inclusive, que amanhã, durante todo o dia, estarei acompanhando a audiência criminal do processo da parada obrigatória no Foro de Itajaí, e por esse motivo não tenho nem como estar presente, mas já deixo justificado e passo os questionamentos à senhora no segundo momento. Obrigado. Agradeço, vereador. Em Com a votação. palavra, senhor presidente, só para complementar. Complemente. A Comissão de Portos e Autarquias compõe o vereador Tiago Morastone e também o vereador Cleiton Batichauer. Né? Nosso gabinete já entrou em contato com ambos os gabinetes para que eles pudessem estar amanhã a 1h30 lá. E a senhorita vereadora também já foi contactada. E eu acho que é bom a gente saber o que é que aconteceu lá em Brasília, porque oficialmente a gente não sabe nada, só sabe pela imprensa. Novamente, aliás, nós só sabemos as coisas aqui em Itajaí pela imprensa. Se a imprensa não divulgar, nem vereadores sabem o que acontece na nossa cidade. Palavra, presidente. À vontade, vereador. Vereadores, olha, Tiago, Ana, sei que Vossas Excelências têm brigado bastante, estou vendo aqui o Wilson Rebelo Júnior também, o pai dele já foi superintendente do Porto, o Gaspar também. Só que o nosso Porto tem um pequeno clubinho ali dentro que é complicado, gente. Eu já vi tantos requerimentos, Tiago, aqui dentro da Câmara de Vereadores passar com esse mesmo teor e as informações não virem completas, não virem alguns aditivos, não virem algumas coisas. Então, é importante que, eu quero chamar a atenção aqui de todos os vereadores, é importante a gente poder, Fabrício, dar uma olhadinha direitinho, né, nessa resposta que vir de lá e a gente poder acompanhar, né, atentamente, ver se realmente falta alguma coisa, ver se não falta, se faltar ir lá e querer, né, o primeiro saber o porquê que está faltando, o segundo saber o que é que está faltando e pedir isso. Então, na verdade, é um requerimento que a comunidade pede há muito tempo. E vereador Tiago, Vossa Excelência pode ter certeza que muitos já tentaram isso e não tiveram sucesso. Tomara que tenha. Tomara, vereadora Ana, que já te enganaram, já foram, escolheram um dia certinho aqui, né, para ir para Brasília, num dia que não deu para a Câmara de Vereadores ir, para lá junto, para poder acompanhar direitinho. O clubinho foi. E a gente tem que ficar de olho, porque esse clubinho, na verdade, já está há tanto tempo e tanto tentaram, né, e estão conseguindo, pelo jeito, fazer com que o Porto de Itajaí fique nessa situação. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, toda a comunidade cobra da gente, né, principalmente de mim, porque saí, né, de lá, tenho, né, o passado bem voltado à questão do Porto de Itajaí, tenho grandes amigos que estão lá, e eu tenho um cuidado muito grande quando se toca nesse assunto. Então amanhã, Mafra, vou estar lá junto com vocês, e vou estar também te acompanhando, Tiago, embora saiba que tu não possas estar, mas vamos estar, né, junto ali acompanhando todas as suas informações a respeito do inquérito. E pode ter certeza que eu espero com muita ansiedade essa resposta. E vou acompanhar, se tu me permitires, junto contigo. Se tu me permitires, até quero subscrever junto contigo esse requerimento. Com certeza. E fazer com que essas respostas venham, né, da forma correta. E aí sim, né, a gente ter o que falar e ter como analisar as coisas. Nas próximas, vereadora Ana, audiências que tiver em Brasília, sugiro Vossa Excelência que tente, né, marcar novamente junto com eles a saída ao ministro, ou então que essa casa possa fazer uma ida paralela e fazer sim jus ao nosso poder fiscalizatório e poder acompanhar. Eu já tentei tantas vezes, já dei tantas vezes com os burros na água, vereador Tiago, vereadora Ana, e eu espero que em conjunto, vereador Mafra, nós possamos aqui sim fazer uma diferença e dessa vez cuidar mais, pelo menos para dar respaldo. É bem verdade que o vereador tem pouco poder nesse ponto, né? Mas o Porto é municipal ainda e nós ainda temos pelo menos o que tentar. Antes de ir à votação, consulto o vereador Tiago sobre o pedido do vereador Cleiton sobre escrever o requerimento. Mais alguém tem interesse sobre escrever o requerimento? O vereador Oswaldo Mafra, vereadora Ana Carolina, vereadora Dulce, vereadora Neuza, vereador Maurílio. Era isso. Em votação. Todas as ausências que eu mencionei em nome de Vinícius Amorim, vocês substituam por Douglas Cristino, porque essa colega aqui não se atentou que hoje seria o dia que ele ocuparia o local dele. Então, a ausência não é mérito do Vinícius, sim do vereador Douglas. Com a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti,
Vereador Pegorini, falta o seu voto. A ausência momentânea do vereador Paulo Manuel Vicente e também de Douglas Cristino, o requerimento foi aprovado com 17 votos favoráveis. Justificativa de voto, senhora vontade, presidente. vereador. Obrigado, eu lhe agradeço a cada um dos senhores vereadores, agradeço àqueles que subscreveram, eu acredito que isso dá mais força ao requerimento e corroborando todas as informações que o vereador Cleiton traz a respeito da necessidade da vinda de tais informações, fica claro que tudo aquilo que não veio, que sirva de exemplo, porque agora, com um requerimento aprovado em plenário da Câmara de Vereadores, a não resposta como ele está, ele requer todas as informações pormenorizadas, detalhadas, com aditivos, com documentos anexos, e caso não o venham, é matéria para denúncia ao Ministério Público e requisitar a improbidade administrativa daqueles envolvidos. Então, fica muito clara essa situação e esperamos, vereador Cleiton, que agora o governo tenha, apesar de toda essa dificuldade que está batendo cabeça, que tenha a responsabilidade e o respeito com o Poder Legislativo e traga a nós essas informações que são fundamentais para compreendermos tudo que vem ocorrendo com o nosso grande coração de Itajaí, que é o porto, nosso porto municipal. Obrigado a todos pelo voto. Requerimento de número 491 de 2015 do vereador Carlos Augusto da Rosa. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Administração, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itajaí, à Procuradoria-Geral do município e à Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional de Itajaí, solicitando a seguinte informação. Porque houve supressão no pagamento de adicional de insalubridade dos servidores no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Centro POP, agentes de serviços de abordagem social, agentes de saúde e motoristas de ambulância do município de Itajaí? Vereador Calim. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela presença na sessão de hoje. Quero agradecer também no plenário nosso grande Luiz Plácido Correia, sempre vereador, o homem que elaborou a lei orgânica do município, nosso regimento interno, na década de 80. Quero também, neste momento, parabenizar e pedir que Deus ilumine ao Gaspar Laus pelo assumir a presidência do PMDB, um partido tão bem alicerciado no cenário nacional. Eu acho que não vai ter problema nenhum a militância, porque realmente é filho de um grande juiz, de um grande homem, de um grande caráter chamado Elico, né? Isso é honra. Cumprimentando ele, eu cumprimento a todos os senhores que estão presentes hoje, aos nossos telespectadores, através da Lore, que está neste momento assistindo a sessão da Câmara, senhores vereadores. Requerimento que eu trago na casa de hoje para ser apreciado pelos senhores vereadores. Eu sempre costumei não ficar dentro do gabinete, botar a mão no arado, ir lá nas representações, principalmente na área da saúde, na área social, que é o meu forte. E eu deparo muitas vezes quando eu chego lá no Sered, que é um órgão que trata com tuberculose, vereadora Dulce, que nós precisamos da Comissão de Saúde. E quando chega lá, aquelas pessoas que estão trabalhando ali dentro, uma recebe insalubridade, a outra não recebe. Eu chego ali aqui no CREAS Pop, que faz as abordagens sociais, que vão pegar o cidadão debaixo da ponte, muitas vezes lá, no estado bem crítico, e faz aquela abordagem, levo ali, eu senti ali um caos ali, bem caótico mesmo, e foi abordado que ali nós não recebemos insalubridade, tu vê o estado que está aqui. Alguns motoristas não recebem, alguns profissionais na área da saúde não recebem. Eu falei, meu Deus, se é direito constitucional, salubridade e periculosidade, por que não estão recebendo? Recebiam e aí cortaram. Soube que trouxeram uma empresa lá de Minas Gerais para fazer avaliação técnica de quem tinha direito à insalubridade. Essa empresa ficou dentro do escritório, mas não foi na base lá ver. Por exemplo, o Sered trata com AIDS, trata com tuberculose. A empresa não foi lá na área social ver a abordagem social do CREAS Pop. Tá? Essa situação. Ficaram dentro, comeram dinheiro, foram embora e mandaram lá para a perícia avaliação quem não podia, tudo legal. Então faço esse requerimento visando ao poder público que a maioria desses funcionários que não estão recebendo estão entrando na justiça.
Viu a mim? E amanhã depois, sabe o que, é que vai acontecer? Vai ficar na justiça, vão ganhar. E a bola de neve vai ficar, e quem vai pagar vai ser a população. Com juro, correção monetária, pagando o setor jurídico, tudo lá. Então essa Casa Legislativa não quer mais, eu queria precisar desse meu requerimento para ter, realmente, ao nosso secretário de administração, a Onésio. Eu já fui ali, falei com o Nelson Abraão sobre esse respeito, que trabalha ali na perícia. Eu fui, inclusive, todas as partes, inclusive com funcionário, que reivindicaram essa situação, principalmente... Era isso, senhor vereador. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Enquanto o pessoal vota, nós vamos fazer uma inversão de pauta. Não vamos dar continuidade do requerimento para fazer a leitura da moção. E também agradecer aqui a presença do senhor Jorge Luiz Pucci, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque. Senhor Jorge, está lá, muito prazer. O Edivaldo Souza, nosso amigo, que é presidente da Associação Comunitária Promorar 1, do Cidade Nova, está sempre aqui com a gente. O Márcio Guapiano também está sempre conosco, que é o presidente do Sindicato dos Conferentes de Itajaí. E o nosso homenageado. Vamos fazer o da moção. Pode fazer. Ah, faltou. Vamos lá. Ausência justificada, ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti, vereador Douglas Cristino, vereador Cleiton Luiz Batschauer. O requerimento foi aprovado com 17 votos favoráveis. Moção. Obrigado, senhorita presidente. A moção é de número 22/2015 do vereador Oswaldo Olávio Mafra e demais vereadores subscritos nesta moção. Requerem o envio de moção de congratulação e reconhecimento ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico, o DIESE, pelos seus 60 anos de fundação, a ser comemorado em 22 de dezembro de 2015. Vai fazer a defesa? Fica à vontade, vereador. Obrigado, senhora presidente, todos os vereadores. O DIESE é uma importante ferramenta dos trabalhadores. Criado em 22 de dezembro de 1955 por um grupo de 20 dirigentes sindicais paulistas, tendo como primeiro presidente Salvador Romano Lossaco, do Sindicato dos Bancários. O departamento deu início a longa trajetória baseada no tripé da pesquisa, assessoria e educação. Pesquisa de padrão de vida das famílias paulistanas. Na década de 50, foi as grandes ações antes do período da ditadura. Após o golpe de 64, o DIESE sofreu com a desarticulação do movimento sindical e chegou a ser impedido de realizar suas funções, suas atividades, só retornando em 1965. Mesmo com a representação, o DIESE conseguiu apoiar os trabalhadores. Fornecia cálculos e estudos sobre a política salarial, cada vez mais arrochada. Em 1977, por exemplo, o DIESE descobriu que o índice oficial da inflação de 1973 havia sido manipulado pela ditadura militar. Denúncia feita pelo economista Walter Barelli. A denúncia gerou discussão na sociedade e o registro de uma série de manifestações operárias pela reposição salarial deu grande visibilidade à entidade. A entidade percorreu um longo e intenso caminho, renovou bases de cálculos, lançou pesquisas como seu padrão de vida e emprego, chamando a atenção para os elevados índices de desemprego. Em maio de 2010, a entidade concretizou um ambicioso projeto, a fundação da Escola DIESE de Ciência Superior, com disciplina especializada para dirigentes sindicais. Desde a sua fundação, em 1955, o DIESE viveu um processo de expansão, consolidação e modernização, mas sua história é marcada principalmente pela coerência com seus princípios fundamentais, buscar a unidade na ação sindical e servir a classe trabalhadora como um poderoso instrumento na clássica luta entre capital e trabalho. Em Santa Catarina, o DIESE tem quase 90 sócios. Por tanta luta, trabalho e conquista, em nome de todos os vereadores da Câmara de Itajaí, quero agradecer o comprometimento dispensado até aqui. Então, senhora
Presidente, com meus segundos que faltam, eu queria pedir a todos os vereadores que aprovassem a moção por conta de uma instituição de grande valia e de grande interesse dos trabalhadores e, aliás, de toda a sociedade catarinense. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, que é praticamente uma votação simbólica, senhores, porque essa moção entrou no sistema com unanimidade, né, vereador? O senhor coletou a assinatura dos vereadores antes. Votaria favorável se assim o pudesse. Com a ausência do vereador Douglas, vereador Luiz Carlos Picchetti. A moção foi aprovada com 18 votos favoráveis. Meus parabéns. Eu pediria que a nossa segunda secretária, vereadora Neuza, recebesse o senhor José, que é o representante, é isso? Para receber a sua homenagem. Boa noite a todos e a todas. Boa noite os vereadores e as vereadoras aqui presentes. Em nome da equipe do Diese, eu gostaria de agradecer essa Casa do Povo pela homenagem ao departamento. Vai aqui a nossa saudação e agradecimentos especiais ao vereador Oswaldo Mafra, do Partido Solidariedade, nosso companheiro de lutas há muitos anos, aí, através das centrais, a quem o Diese assessora. Agradeço a gentileza, vereador, de encaminhar essa homenagem aos 60 anos de existência do Diese, que vão ser completados em 22 de dezembro. Queria aqui fazer um agradecimento a todos os companheiros e companheiras presentes, especialmente os dirigentes sindicais e sociais aqui presentes. Agradecimentos fraternos à direção sindical do Diese. Nesse momento não tem nenhum membro da direção aqui em função da pesada agenda sindical, especialmente desse pessoal, que é o pessoal liderança no Estado, está sempre envolvido. Eu queria fazer também um agradecimento às centrais sindicais, que são parceiras históricas do Diese, e já vou avisando que, para respeitar o tempo, eu vou falar até o limite das minhas possibilidades aqui, e aí talvez a minha fala aqui seja interrompida bruscamente, mas é em função das limitações de tempo, né? Eu queria lembrar que essa homenagem ao Diese, que a Câmara está fazendo, ela é também uma homenagem aos valorosos funcionários da instituição, né? O Diese é um departamento cuja equipe é pequena, portanto, eu posso mencionar, né? Eu queria aqui citar o nome da Cristiane, Myron, presente aqui, nosso técnico Myron, na subseção da FETIESC, Sâmia, Tamara, Maurício e Jéssica. Essa é a nossa equipe de funcionários aqui no Estado, que, como o vereador Mafra lembrou, atende cerca de 90 sócios no Estado.
é uma coisa curiosa e que nos dá muito orgulho, é que o Escritório Regional de Santa Catarina é o segundo escritório do Brasil, Mafra, que mais tem sócios. Só São Paulo tem um número superior de associados. Meus amigos e minhas amigas, essa homenagem ao Diese, iniciativa do vereador Oswaldo Mafra, é uma homenagem a todo o movimento sindical de Santa Catarina, na realidade, né? Esta sessão, essa reunião, essa homenagem, é, no fundo, uma homenagem aos trabalhadores catarinenses. Como o vereador lembrou, o Diese é uma criação do movimento sindical do distante ano de 1955, e o fato é que, se não houvesse sindicatos fortes em Santa Catarina, no Brasil, em Santa Catarina e aqui mesmo na região, o Diese nem existiria, porque o Diese é uma criação do movimento sindical e é sustentado financeira e politicamente pelo movimento sindical. Portanto, meus caros amigos vereadores, público aqui presente, essa sessão, essa homenagem relativa aos 60 anos do Diese é, no fundo, uma homenagem aos trabalhadores do campo e da cidade, que constrói o progresso do nosso Estado e do nosso país e de Itajaí, assim como uma homenagem às entidades que os representam. No fundo, esta singela homenagem aqui é uma homenagem ao trabalhador e à trabalhadora mais humildes, mais explorados, cujo trabalho anônimo é muitas vezes considerado desprezível pelas elites econômicas e políticas. Mas a realidade, a gente sabe disso, é que são eles que carregam esse maravilhoso país, continente, nas costas. São exatamente esses trabalhadores mais humildes. Essa homenagem ao Diese é uma saudação aos trabalhadores rurais, os de salário mínimo, os negros, as mulheres, a todo o povo sofrido, que é o que temos de melhor e quem dá a esse país o sentido de nação. Vou pular aqui bastante o meu. Vocês foram poupados de cerca de umas 8 páginas. Senhoras e senhores, o Diese tem que se orgulhar muito de ser criação do movimento sindical brasileiro. Isso porque o movimento sindical, enquanto instrumento de defesa dos direitos e interesses da maioria da sociedade, especialmente dos trabalhadores, representa a conquista fundamental do processo civilizatório. Encerro com agradecimentos especiais a essa casa e aos valiosos militantes do movimento sindical aqui presente e à população de uma forma geral. Agradecimento muito especial ao vereador Oswaldo Mafra, que viabilizou esta homenagem ao Diese. Agradecimentos muito sinceros à valiosa equipe do companheiro Oswaldo, especialmente a Cris Pinheiro, assessora do vereador, que foi imprescindível na organização desse evento, e os demais assessores. E encerro dizendo: viva o Brasil, viva os trabalhadores, viva o povo brasileiro. Muito obrigado. Enquanto o seu José se dirige para a foto oficial e receber a placa junto ao vereador Oswaldo Mafra, eu peço aos senhores vereadores que têm interesse, façam inscrição do uso da tribuna. Declaração de voto? Não. Questão de voto, senhorita presidente. À vontade, vereador. Quero agradecer a todos os sindicalistas aqui presentes que fizeram, né, um papel bonito, está prestigiando, né, essa entrega de moção ao Diese, que foi de grande valia para o movimento sindical catarinense. Muito obrigado a todos os vereadores também pela aprovação da moção. Grande abraço.
Obrigada, vereador. Antes de abrir para a tribuna, eu gostaria de questionar a bancada do PSD com a saída do vereador Vinícius, que fazia parte da CPI, que vocês façam formalmente a indicação de um membro. Isso o quanto antes, vereadora Dulce, vereador Maurílio, porque os trabalhos acontecem, já tem audiência marcada para sexta-feira. Então, se a senhora pudesse, e o senhor Maurílio, formalizar quem é a indicação do PSD para continuar na CPI, nós agradeceríamos. Ao mesmo tempo, senhorita presidente, com as minhas atribuições como primeiro secretário desta casa, pediria para autorização para a leitura de uma correspondência recebida com urgência. Senhorita me autoriza? Defiro. Itajaí, 27 de outubro de 2015. Comunicação interna número 061 de 2015. Ilustríssima, senhorita presidente em exercício, Ana Carolina Cristofolini Martins, que foi endereçada ao doutor Luiz Carlos Pissetti, mas você que assumiu a mesa, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando cordialmente o vereador Douglas Cristino da Silva, por seu chefe de gabinete, abaixo subscrito, vem, respeitosamente, diante da ilustre presença, informar que não se fará presente na sessão ordinária datada de hoje, 27 de outubro de 2015. Tal falta se dá em virtude deste edil estar passando por problemas pessoais que dificultaram sua ida ao presente ato solene. Atenciosamente, Rafael Lapa Werner, chefe de gabinete do vereador Douglas Cristino da Silva. A ausência do vereador já foi notada, eu gostaria que a secretaria fizesse os devidos descontos. Os vereadores cadastrados para a tribuna da 69ª sessão ordinária na noite de hoje, 27 de outubro de 2015, recebem o tempo regimental de 5 minutos cada um. O primeiro vereador Laudelino Lamin. Quero saudar e cumprimentar a nossa presidente em exercício, vereadora Ana Carolina, parabenizá-la pela condução dos trabalhos. Senhores vereadores, senhora vereadora Dulce, nossos valorosos funcionários, imprensa, público nos prestigia na noite de hoje. Quero saudar meu amigo, companheiro de partido, doutor Gaspar Laus, que se faz presente nessa sessão. Saudar também as demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, diante de alguns fatos que foram vinculados junto à imprensa, que de fato ocorreram, mas que houveram algumas distorções, né? E eu quero aqui dizer que quem não precisa dizer, o povo, a comunidade, é que tem que julgá-lo, né? E assim entender. Mas eu sempre fiz e farei política com seriedade, com serenidade, com amor, com dedicação. Jamais, até mesmo em campanha, meus atos nunca foram voltados a desviar a conduta de ninguém. Mas quero relembrar aqui e falar do meu PMDB. O PMDB é o partido notadamente mais forte do Brasil e mais forte de Santa Catarina. Você sabe como é que surgiu o MDB? Com o passar do tempo, muitas pessoas já se esqueceram, não é? Mas o MDB surgiu na época da ditadura, na época que os governadores eram biônicos, os prefeitos eram biônicos, né? Então eles mandavam no delegado, mandavam nos prefeitos, mandavam em todas as autoridades. E daí ressurgiu algumas pessoas que se descontentavam com aquilo, com a exclusão de certas pessoas, não é? E começaram a fazer
a promover ações e fundaram o MDB. Relembro aqui algumas pessoas, e não quero pecar por omissão, mas quero citar aqui, no nosso estado, Dr. Pedro Ivo Campos, nosso eterno governador Paulo Afonso, o nosso sempre governador, senador, Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner, deputado estadual Valdir Cobalcini, deputado federal Mauro Mariani, atual nosso presidente estadual do PMDB, enfim, uma série de pessoas que naquela oportunidade, né, enfrentaram, e muitos foram presos, muitos foram judiados, muitos foram banidos, mas jamais se curvaram em defesa, né, das injustiças, das exclusões, das omissões, das indiferenças, né, e levantaram sempre a bandeira. Em 1980, na Praça 15 de Novembro, quando então da visita do presidente da República, General Figueiredo, eu presenciei o primeiro ato no Brasil das diretas já. Foi ali que começou. O então governador Bornhausen era biônico, nomeado pelo presidente, e foi o primeiro manifesto. Aí estourou em Florianópolis e começou a estourar outras manifestações no Brasil, e não teve jeito, eles tiveram que ceder. E no nosso PMDB local, houveram e há alguns problemas, né? Todos os partidos têm problema, todas as pessoas têm problema. Encerrou o seu tempo. Eu vou dar 1 minuto para o senhor. Vão abrir essa exceção. 1 minuto para o vereador Alamin. 1 minuto, vereador, para encerrar. Ok, 2 minutos. Obrigado. Obrigado quem está marcando aí. Eu, ano passado, calcei o chinelo da humildade, juntei alguns companheiros, comecei a visitar os nossos MDBistas, agradecendo eternamente a herança deixada pelo Dr. Arnaldo Schmidt, melhor governo, melhor prefeito que Itajaí teve em todos os tempos. E visitei, consegui contactar mais de 700 famílias MDBistas. E lá coloquei o nosso projeto, né, de renovação, de fomentação, filiei 34 pré-candidatos a vereador, renovei, né, e quando da convenção agora, infelizmente, houveram ali alguns precalços que o diretório estadual achou por bem intervir. Intervir porque não havia direito de igualdade nessa convenção. E o MDB, sendo um partido histórico, que sempre resgatou as injustiças, né, não seria justo que 2 chapas concorrentes, uma tivesse mais direito do que a outra. Então, o diretório estadual é um órgão superior ao diretório municipal, que, a meu ver, tem que ser respeitado. Aliás, todos nós temos, até a presidenta da República tem o seu superior, todos nós temos os nossos graus hierárquicos, e o diretório estadual não foi respeitado. Essa é a grande verdade, né? E o diretório estadual, então, interviu e nomeou uma comissão que agora é presidida pelo Dr. Gaspar Laus, né? Eu e mais 3 companheiros do PMDB, que vamos, se Deus quiser, colocar o nosso PMDB no lugar que ele merece, porque o nosso foco é a unidade, o nosso foco é o fortalecimento. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. O segundo dessa lista é o vereador e professor José Acácio da Rocha. Mais uma vez, boa noite à presidente, boa noite aos vereadores. Especial hoje, boa noite ao meu amigo Zicão,
lá do Costa Cavalcante, e a esposa Maria, que sempre assiste aqui a nossa TV Câmara. Também ao professor Antônio, que trabalha lá no Colégio Antônio Ramos, também da ASPEM. Hoje eu vou iniciar o uso da tribuna através de uma foto. Quero que o pessoal da técnica coloque essa foto aí, ó. Esse absurdo que aconteceu lá na ponte Tancredo Neves, que foi o cara que teve essa ideia geniosa de colocar uma máquina de 20 toneladas sobre uma ponte velha. Essa ponte, na verdade, ela só foi reformada através de tinta e tampado buraquinho, então é uma ponte velha. Colocaram uma máquina com 20 toneladas em cima de uma ponte, ficou vibrando em cima da ponte. O que aconteceu? A ponte cedeu, né? O nosso trânsito já está caótico em Itajaí, então mais uma pérola desse governo municipal. Agora estamos sem a ponte Tancredo Neves, é uma ponte que liga o bairro Cordeiros ao bairro São Vicente, para quem não sabe. E através dessa ponte a gente já vai levando então a minha fala sobre o trânsito. Eu quero falar aqui sobre as multas também. O pessoal da técnica colocar as fotos, que o ano passado eu estive lá na Ercílio Luz, né, com a minha barraquinha, pegando as assinaturas das multas e também fazendo defesa do pessoal, colhendo assinatura, mais de 14 mil assinaturas a gente colheu naquela época, eu com a minha assessoria. E já naquela época, ano passado, eu falava que Itajaí era uma indústria de multas. Já naquela época eu falava. E por minha surpresa, no diarinho, tem a foto aí, ó, saiu através da CPI, que o nosso vereador Tiago Morastoni está presidindo, saiu que Itajaí realmente, né, através do rapaz que trabalhava lá, confirmou, tá, o empresário confirmou que existia a indústria das multas. Tá? Então, o que esse vereador falava já o ano passado sobre a indústria da multa, tá? No dia 20, então, desse mês, saiu no diarinho, que realmente o que eu falava aqui, o que eu batia, realmente estava acontecendo em nossa cidade. Que realmente tinha a nossa indústria da multa em Itajaí. E a gente ia questionar o secretário de Segurança, a nossa secretária de Segurança, nós iríamos questionar o pessoal do Codetran, que coordenava, e estava tudo certo. Tudo certo. As multas eram aplicadas porque os motoristas estavam furando o sinal vermelho, né? A velocidade, o motorista estava acelerando mais, que não existia indústria da multa. E o vereador usava essa tribuna direto para falar sobre isso. Tinha alguma coisa de errado. Do requerimento que eu trouxe aqui para essa casa, no primeiro semestre deu 108 mil multas. E eu fiquei sabendo agora que no segundo semestre as multas aumentaram. Foram mais de 108 mil multas. Então vocês veem o valor arrecadado desse governo. E, pasmem ainda, eu vi o Jornal do Município semana passada, do dia 13 e do dia 20, saiu mais um monte de multas. Eu até quero passar essa informação aos motoristas. Mais de multas de 2009, 2010 e 2011. No Jornal do dia 20, também saiu mais de 3 mil multas que está podendo recorrer. Tem um prazo de 60 dias para recorrer dessas multas. Se o prazo, na verdade, é um prazo curto. Não sei por que agora estão pegando as multas de 2009 a 2011 e falando para a comunidade que tem direito a recorrer. Esse jornal é um jornal pouco lido pela nossa comunidade. Então, por que esse governo, então, agora não manda uma cartinha para a casa desse pessoal aqui, falando que eles podem recorrer a essas multas de 2009, 2010, 2011? Por que eles não fazem isso agora? Né? Eles tinham a obrigação de avisar esses motoristas. Que agora, porque esse jornal é pouco lido. O jornal, quem tem acesso a esse jornal aqui é mais o funcionário público, são os vereadores. A nossa comunidade de Itajaí não tem acesso a esse jornal do município. Tá? Então eu peço aqui ao nosso prefeito, que como ele mandou pelo correio, aquelas cartinhas das multas do ano passado, que mande também essas multas aqui, são mais de 4 mil multas. Tá? Que saiu no jornal do dia 13 e saiu no jornal do dia 20, para que as pessoas possam saber que elas podem entrar com recurso. E o recurso tem de 30 dias e também de 60 dias. Entre com o recurso, porque é entrar e ganhar. Porque essa multa aqui também é aquela multa do semáforo, da Lei 5159, que não pode multar os carros, os semáforos que não tem temporizador. Então eu peço às pessoas que irão ver esse meu vídeo, tá, que procurem o Detran para ver essas multas. São mais de 4 mil multas do ano 2009, 2010 e 2011 e que entre com o recurso. É isso aí, boa noite e obrigado a todos. Obrigado, vereador. A vereadora Dulce Maria Amaral Pereira, para o uso do seu tempo regimental.
Boa noite, presidente, a mesa, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste, os presentes, aos queridos amigos desta casa. Senhores, eu faço uso da tribuna para dar aos senhores o retorno do meu requerimento, número 448, que eu apresentei nesta casa, questionando o concurso feito pela Volvo, aonde envolviam as unidades escolares e que saíram 5 escolas vencedoras, né? Que foi, em primeiro lugar, com o tema Eles Estão de Volta e Nós, da Escola Básica Francisco Celso Mafra. Em segundo lugar, ficou Viveiro de Mudas Nativas, da Escola Yolanda Ardigó. Em terceiro, Iluminando o Caminho, do Cedim Napoleão de Souza. Em quarto lugar, ficou Sustentabilidade e Inovação, da Escola Básica Maria Dutra Gomes. E, em quinto lugar, A Luz no Fim do Túnel, ficou com a Escola Gaspar da Costa Moraes. A premiação para essas escolas era de R$ 8.000, e após o evento, se as unidades que continuassem com esses projetos em prática, sairia uma primeira colocação com mais R$ 10.000. Conclusão, senhores. As escolas não receberam a premiação. Eu tenho 2 mães que não largam mais do meu pé, porque querem que se dê uma solução, querem que a Câmara de Vereadores se manifeste, se unam e se manifestem para ver o que fazer. O objetivo desse valor repassado para essas unidades, que não foi repassado no caso, seria para aplicar diretamente com o aluno obras ou algum tipo de projeto. A comunidade foi mobilizada e a resposta está aqui, colocando que o projeto selecionado no dia 26 de março receberá R$ 8.000 em 4 parcelas, junho, julho, agosto e setembro. O recurso deverá ser destinado obrigatoriamente na execução do projeto, né? E aqui coloca que a responsabilidade é da comissão do Itajaí Stopover. Então, coloca-se, eu coloquei para o Executivo e encaminhei para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação me respondeu. O que estava à altura deles foi feito. A cobrança da comissão está sendo feita e ninguém se manifesta e as escolas estão esperando. Então, é uma situação muito feia para o município, coloco aqui. Foi feito um projeto, foi feito um planejamento para este evento, aonde envolveu as unidades escolares, portanto, deve haver no projeto e no orçamento contemplados valores para a premiação. E não foi feito, e não foi colocado. E aí, queridos amigos vereadores, eu tenho que colocar o que eu coloquei quando defendi o requerimento. Esta casa também tinha uma equipe de vereadores que eram fiscalizadores. Foram colocados e empossados aqui neste plenário. Então, eu recorro aos senhores vereadores, amigos vereadores, que se manifestem com esta vereadora e que, unidos, vamos buscar uma resposta para esta vergonhosa situação que se encontra. É muito vergonhoso um evento da natureza, que é a Volvo, ficar devendo para as comunidades, envolvendo, movimentando as comunidades e não pagarem a sua parte. É muito feio. É muito feio. Quem é da comissão, eu peço encarecidamente que se manifestem com esta vereadora e que vamos buscar uma explicação para isso aqui. Muito obrigada e uma boa noite. O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Carlos Augusto da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, o assunto que eu trago hoje na tribuna da Câmara é de felicidade. O porquê que eu digo felicidade? Participei de um cerimonial muito lindo, lá
no Centro de Recuperação Nova Vida. Eu pediria até que os nossos técnicos passassem um vídeo nesse momento. Foi um domingo maravilhoso, com lá está o deputado Ismael, o pastor Boldrin, coordenador da Assembleia de Deus, juntamente com a minha pessoa, os assessores do deputado. O que fomos fazer lá? Fomos lá prestigiar os 26 anos do Desafio Nova Vida. Quero lhe dizer que conheci essa entidade há 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar realmente quando eu levei um cidadão lá, e graças a Deus teve o resgate da cidadania deles, um é engenheiro hoje, outro é arquiteto, funcionários da prefeitura, que a gente levou para lá, e essa entidade soma muito pelo convívio da família. Quero lhe dizer, está ali mais uma foto para vocês ali ver, a satisfação que o pai e a mãe do vereador Dulce tiveram neste momento, vereador Tonho, 26 anos, muitas vidas foram resgatadas e hoje são pais de famílias. São pessoas que têm contribuído com a sociedade. Muitas vezes tem munícipe que chega e diz assim para mim, Carlinhos, trabalhar com dependência química, trabalhar com viciado, é a mesma coisa do que enxugar gelo. E isso me dá mais força de lutar cada vez mais, viu, vereadora Dulce? Então, isso é que me dá mais incentivo, assim como dizia o deputado Ismael. Foi para isso que eu fiz o projeto Reviver, que o governo também tem que participar. Então, o governo do Estado, a própria presidente da República disse que realmente vamos fazer investir em habitação e na dependência química. E eu tenho certeza que isso vem acontecendo. Foi maravilhoso aquele dia, domingo. Satisfez assim quando a gente pegou o dependente químico, entregou para sua mãe, e a mãe pegou e abraçou aquilo disso. E aí cantaram. E lá tem uma frase, vereador Maurílio, você que conhece, que tem um lindo, muito lindo, que dizia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus resgatou a vida de cada um e profissionalizou e colocou vida à sociedade. É nesse Deus que eu acredito, Tonho. É nesse Deus que nós temos que fazer. É a nossa legislatura que nós temos que fazer. É salvar a mãe desesperada, entende? E buscar realmente o aconchego. É triste quando um pai de família, e é muitos que tem dentro da nossa cidade, que entrega ao vereador Tiago um filho, entendesse? Para nós fazermos encaminhamento. Amanhã eu vou levar 3 para o Desafio Nova Vida, outro lá para o Vale Ebenézer, outro lá para mais mulheres ali para o Conviver. Então, eu acho que valeu a pena. 26 anos de história, prestando serviço, sem fim lucrativo. Então, eu assim, ó, foi um dia maravilhoso, e eu quero dizer a todos os senhores, assim, ó, foi gratificante. Vocês têm aprovado as subvenções sociais para essas entidades, e lá eu tenho certeza que mostra esse resultado maravilhoso. Parabéns para todos. Mas também não quero preparar esse 1 minuto e meio que me traz aqui, que amanhã nós vamos ter uma reunião itinerante com Madre Teresa, daquelas 2 torres que estão se abrindo ali para realmente dar saúde e vida, que nós participamos da comissão, irmã. Amanhã vai ter uma reunião, começa às 17 horas aqui na Câmara de Vereadores, e vamos discutir o problema do Marinho. Eu e o vereador Fabrício Marinho temos acompanhado, né, Fabrício? Nas reuniões estamos indo lá, dando assim um ênfase grande, uma satisfação grande para que realmente a gente faça um trabalho. Tem uma equipe maravilhosa, comandada lá pelo Marquinhos Andrade, pelo aquele Moacir Werner, um é presidente, outro é vice, o Marquinhos, e o Moacir é vice-presidente, e vem aqui a irmã Mércia, eu tenho certeza, vem aqui o Nivaldo, dá um esclarecimento técnico do que realmente, onde é que eles precisam de ajuda. Marquinhos Seara, obrigado, Giovanni, entendeu? Então nós vamos trazer isso aqui e vamos ver, vamos ouvi-lo. O que é que o legislativo, o que é que o parlamentar pode acrescentar realmente para dar qualidade de vida cada vez melhor para o nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. O vereador Márcio José Gonçalves, o vereador Dedé. Senhora presidente, senhoras vereadores e vereadoras, público aqui presente, gostaria de mandar um abraço para o Fabinho, que está aqui, também o Sandro, os nossos companheiros do PSDB. Eu vim trazer 2 assuntos. Um assunto, uma notícia muito boa, e outro, uma notícia que um pouco me entristece. Primeiro, vereador Paulinho, é a questão da notícia veiculada hoje no jornal da paralisação da rua Reinaldo Schmidhausen, devido a alguns problemas de indenização, né, que há ali próximo a Igarás, né,
Primeiramente, eu gostaria de pedir ao governo, de modo especial, que antes de paralisar aquela obra, se vão paralisar do jeito que está, tem aquela entrada para os Salceiros da Castelo Branco, que está ali paralisado, porque, me desculpe, mas com todo o respeito, há uma falta de planejamento que a gente já cansou de falar aqui, está fazendo aqui, daqui a pouco vai lá para frente, daqui a pouco vai para lá e volta e vem. E eu entendo, vereador Paulinho, concordo com o senhor que o período de chuva tem dificultado, principalmente a pavimentação asfalto, que eu trabalhei com asfalto e sei que é impossível você trabalhar asfalto e chuva, não tem como, mas aquela entrada da fábrica de cimento, ela já está pronta desde julho. Eu acompanhei desde julho, não foi feita aquela entrada, que é só uma espécie de uma terceira pista para adentrar ali o bairro Salceiros, o bairro da Murta. Então é o pedido que eu faço encarecidamente, que o governo se atente, que não pare, não deixe as coisas lá abandonadas, jogadas, como muitas obras acontece isso, mas que vão lá e que se encerrem, ou que deixam, o que pode ser contemplado e deixado pronto, que o governo deixe pronto. E lamentar, e aí eu vejo que das duas partes falta um consenso, porque ao mesmo tempo que o governo talvez não tenha o recurso para fazer as indenizações ali dos 6,5 metros das pessoas, mas a gente tem que entender, vereador Paulinho, principalmente porque se você for construir hoje ali, você vai ser obrigado a recuar aquilo ali. Hoje, quem for construir na Reinaldo Schmitthaus automaticamente vai ter que fazer aquele recuo. Então, por que não ceder hoje? Então é isso que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente fala em cidade, em que a gente quer uma cidade melhor, que a gente quer ver o desenvolvimento da cidade, mas eu acho que cabe a todos nós também tentarmos fazer a nossa parte. Se o governo não teve uma boa conversa, né, vereador Maurílio, se não teve um bom interlocutor que de repente dialogasse com os proprietários do terreno, porque o que eu observo muitas vezes, vereador Fabrício, é que às vezes algumas pessoas vão lá na prefeitura e há essa dificuldade de interlocução, de conversa com as pessoas, com os proprietários. Muita gente só vai saber que vai acontecer de fato determinada obra ou que vai ser atingido quando a obra está ali próximo, vereador Antônio. Então é isso que de repente falta, uma melhor interlocução naquele caso da Reinaldo Schmitthaus. Porque, pelo que eu ouvi e assisti hoje, a Reinaldo Schmitthaus só deve ficar pronta no final de 2016. Meu Deus, se nós esperarmos até o final de 2016 para entregar essa obra, nós vamos apanhar lá em Cordeiros, literalmente. Então, encarecidamente, eu peço ao governo que busque uma interlocução, que agilize, principalmente que nos locais onde tem aqueles materiais lá jogados, que tentem concluir essa obra, porque vamos ser muito sinceros, o tempo agora não está bom, mas que há uma falta de planejamento, e isso é indiscutível. Do mesmo tempo que a gente critica, eu também não posso deixar aqui, vereador Paulinho, que eu sei que o senhor também acompanhou, de parabenizar. A obra não é a que a gente também sonhava lá na comunidade da Murta, que é a ponte que ligava a Telêmaco Oliveira com a Lídia Poel Peixe, mas o governo licitou no último dia 19, licitou a galeria que ligará a rua Telêmaco com a Lídia Poel Peixe lá na Murta, ou seja, ali no lado da escola da Murta. Então, está aqui a empresa vencedora. Eu espero que essa obra comece logo, se inicie logo, e a gente consiga, de fato, fazer um novo acesso ao bairro da Murta. Vai ser feito via galerias, o Ribeirão da Murta via galerias. Não é a ponte que a gente tanto sonhava, mas que vai proporcionar, de alguma forma, um outro acesso e que as coisas aconteçam de fato, porque hoje o trânsito lá ele é inviável. Quem sabe com essa obra a gente consiga amenizar a problemática da população. É o que eu tinha, muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Paulo Manuel Vicente. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, meu amigo Carlão, na verdade venho hoje falar dos nossos amigos colono, do São Roque. Eu fiquei muito contente, assim, e fico, né, como agora está licitado a galeria para fazer aquela ligação tão importante com o nosso amigo Dedé.
pede, através da comunidade, queria que fosse um projeto da comunidade, são ideias que nascem da comunidade, né? E que a gente sabe que se faz necessário. Como a gente ficou contente na compra do terreno do imóvel pelo Semasa, lá onde é a caixa d'água do lado do Pequeno Anjo. Agora, eu acho que antes de comprar aquele imóvel, antes de qualquer coisa, o Semasa tinha que resolver o problema da barragem, que isso desde que a barragem foi feita no governo do Vonei, naquele período da enchente, já se falava da necessidade de fazer o extravasor. Naquele período, que foi muito rápido. Quanto tempo já se passou? Quanto tempo se passou? Então agora, está lá os colonos novamente sofrendo por uma incompetência, uma ingerência do Semasa. Quer dizer que a barragem se fazia necessário e se fez necessário, né? Porque mais vale, a fala do meu amigo Tiago, mais vale perder muitas vezes os anéis do que os dedos. Nesse caso, houve ali um pessoal que estava supostamente pagando o preço, que não se previa, que não se falava em enchente até então, já tinha se passado 25 anos, né? Mas que na verdade hoje, naquele momento já seria necessário um projeto para fazer essas duas laterais, que seria o extravasor. Isso não tem? Já se falava isso lá atrás. Quer dizer que vai e vem e passando, quer dizer que só se lembra do guarda-chuva quando chove. Não se lembra dele, não tem jeito. Só se lembra de arrumar o limpador do automóvel quando chove. Pá, o que é isso, gente? Tem ali uma ação movida pelos colonos contra o Semasa, quer dizer que isso, os procuradores estão vendo isso praticamente todo santo dia, isso está lá nos anais do Semasa, uma obra que é das mais importantes no município de Itajaí hoje. Das mais importantes, que tem duas situações que estão esquecendo. Ela pode vir a prejudicar a própria barragem, da forma que está. Inclusive, mandei a foto para o meu amigo, o Dedé, da forma que estava sendo feita, ainda botei que era de chorar, e estava praticamente 1 metro para o lado de cima, a descarga da água. Então, será que é tão difícil? Eu me lembro que foi resolvido num curto prazo, 2 anos, 2 anos e meio, quando começou a salinidade, o sal na água e tal, hein? Foi resolvida a questão, que eu acho que era o mais difícil. Então fica aqui o apelo aos engenheiros do Semasa, ao superintendente do Semasa, para que olhe com carinho pelo nosso colono. Ninguém merece passar por o que esse povo está passando novamente. Uma coisa é encheu a parte de baixo, encheu a parte de cima, encheu tudo. Então, não tem o que se fazer, né, Carlão? Outra coisa é saber que o que está prejudicando o lado de cima é a falta desses 2 extravasores. Principalmente um que seria o lado do São Roque, na minha opinião, já resolveria todo aquele problema. E eu quero aqui também, como diz o vereador Dedé, parabenizar o governo, que eu não tenho dúvida, que ajudou muito a nossa região de Itajaí, foi a ponte da Nova Brasília. Parabenizar os engenheiros, porque aquilo ali, eu me lembro que na época dava assim diferença, quase 1 metro entre o lado de cima com o lado de baixo. E hoje, o nível era o mesmo. O que estava para o lado de cima estava para o lado de baixo, e isso acabou desaguando, sim, e dando condições para que as nossas casas não enchessem. Parabéns, governo. Obrigado, vereador Paulo Manuel Vicente. O 7º desta lista é o vereador Rafael Desiderio. Boa noite, senhorita presidente, vereadora Ana Carolina Cristoforini Martins. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É um prazer tê-los conosco sempre.
Em nome do meu querido amigo Carlão, seja sempre bem-vindo, nobre irmão. Desejo uma excelente noite a todos que acompanhem seus lares e onde quer que estejam. Queridos amigos, eu gostaria muito de agradecer, e faço isso desde que o fizeram, ao prefeito Jandir Bellini, ao secretário na época, Tarcísio Zanelato, ao seu Érico, que é um entendedor dessa tubulação dessa cidade, e ao próprio engenheiro Marcelo Schlickmann, que fizeram a execução daquela obra na Vila Operária, no que tange a tubulação, e aqui agradeço mais uma vez pelo que fizeram, a manta asfáltica que colocaram na Alfredo Trompovski, na Getúlio Vargas, a Duque de Caxias, e a própria Rua Fiuza Lima. A comunidade agradece muito por isso. Mas, ao mesmo tempo que nós sabemos e acompanhamos que toda a rua asfaltada a velocidade aumenta, naquele mesmo momento que foi feito o pedido e a execução daquela obra tão importante para o bairro da Vila Operária, ao mesmo tempo foi pedida à Secretaria de Segurança do Cidadão, na pessoa da senhora Suzy Bellini, e ao coordenador do trânsito, o senhor Gama, pedindo que fizesse a sinalização horizontal e vertical naquela via. Foi feita, sim, foi feita as pinturas das faixas de pedestres, a troca de algumas placas com a sinalização pare, e a gente sabe que só isso acabou não bastando. Vários acabaram ocorrendo nessa via, como é notório, os jornais noticiam isso a todo instante. Hoje não foi diferente. Mais um acidente com um escorte, um pastor que acabou passando, ia visitar uma enferma da sua igreja e passou desatento naquele cruzamento da Getúlio Vargas com Alfredo Trompovski. Nisso vinha um motociclista, sentido Igreja Católica da Vila, ao supermercado Bistec, e nesse cruzamento esse escorte acabou passando direto pela placa de pare, não se atentando, pegando esse cidadão, esse motociclista em cheio. A moto está até agora lá, pena que não deu para que a gente pudesse botar as fotos desse acidente, porque a gente sempre precisa de um dia com antecedência para usar esse sistema, mas que seja. Então fica o meu relato. Esse cidadão ele está mal no hospital, acabou voando por cima do automóvel. Mais um acidente, ocorreu anteontem, ocorreu um final de semana, diversas pessoas sofrendo várias escoriações pelo corpo com o ciclista, porque só a sinalização horizontal e a placa de pare não estão bastando. Nós temos ali uma igreja católica da Vila Operária, nós temos ali o Colégio Faial, nós temos ali também o Newton Cooker, nós temos ali o novo empreendimento, um supermercado Bistec, naquele outro cruzamento. Então a comunidade ela clama muito, sim, por uma solução imediata da secretária de Segurança junto com o coordenador de trânsito, o Gama. Aqui eu nem peço, já estou implorando já para que se tome alguma iniciativa. O próprio Semesp também, na senhora Gisele Cardoso, ela está até ausente porque acabou tendo bebê, está na sua licença maternidade, pede encarecidamente ao senhor prefeito, à secretária de Segurança e ao coordenador de trânsito para que tomem medidas urgentes naquela via, ou uma sinaleira, ou uma lombada de 2 metros de altura, o que seja, mas que consiga controlar a velocidade. Como eu falei, a obra é muito importante, foi muito importante para aquela comunidade, mas sem as devidas sinalizações que as escolas pedem e aqui a comunidade inteira clama, todos os dias vão ter acidentes como o que ocorrera hoje. E também peço e imploro para que seja revisto também a sinalização daquela curva da Rua Florianópolis com a 11 de junho, para quem vem de Balneário Camboriú para Itajaí, na Travessa Augustinho Fernandes Vieira, que é uma conhecida como Travessa Italiana. Ali acontecem diversos acidentes, pessoas idosas querendo atravessar, crianças, mães com crianças no colo que vão passear na beira-rio e que não conseguem atravessar aquela rua com segurança. Então, poxa, acho que já deu, né? Quanto tempo pedindo uma sinaleira, quanto tempo pedindo uma lombada? Com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor Jandir Bellini, ele mora numa sinaleira após essa curva e ele passa todos os dias por essa via e eu acredito que ele vai sensibilizar com um pedido não meu, mas sim da comunidade que usa as ruas da nossa cidade. Muito bem, vereador. O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Oswaldo Olávio Mafra.
Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente e a todos que estão nos assistindo em casa. Boa noite a todos. O vereador Paulinho estava falando aqui uma questão lá de São Roque que é incrível. Mais de 10 anos, um processo lá contra a prefeitura, ou, na verdade, contra o Semasa, para indenização de perdas e danos. Simplesmente perdas e danos. E da lavoura que foi perdida, né, por conta de uma obra pública e até agora não foi resolvido. Né? Infelizmente, viu, vereador Paulinho? Na grande verdade, depois daquela perda que eles tiveram que entrar na justiça, já tiveram dezenas delas. E, infelizmente, não se toma uma atitude. Parabéns pela sua abordagem, que é de suma importância. Aqueles colonos lá continuam sofrendo e ninguém se faz nada. Parabéns pela sua abordagem. Mas o que eu queria falar aqui, né, é da audiência pública no dia de ontem, que eu estive na Assembleia Legislativa falando, né, da CPMF, o Pacto Federativo, ajuste fiscal, e também estava inclusa nessa pauta o Porto de Itajaí. Né? Que, infelizmente, vereadora Ana, que a senhora foi a presidente daquela nossa audiência pública aqui, parece que os deputados estaduais também não têm conhecimento da grave situação da nossa cidade, de Itajaí. Eles não têm conhecimento. Se não é a gente estar lá, naquela audiência pública, ninguém ficaria sabendo, né, do problema sério que Itajaí está passando por conta de tudo que vem acontecendo no nosso porto. Né? A falta de dragagem no rio, agora precisa de uma dragagem emergencial, a nossa bacia de evolução, que precisa de liberação, né, as licenças ambientais para poder continuar o projeto, né, o adensamento do berço 13 e 4, né, o prolongamento, né, da concessão para que nós tivemos o investimento necessário no porto, uma série de coisas. Quando comecei a falar, muitos deputados ficaram olhando para a gente como coisa que a gente estava falando de outro mundo. Aí, graças ao nosso deputado estadual que aqui esteve, Mário Marcondes, né, a gente deu um apanhado da situação e pedimos providência. E não só a providência, que pedimos objetividade da Assembleia Legislativa e a participação maior da Assembleia Legislativa e cobrar também do governo do Estado de Santa Catarina a participação nas conversações com o governo federal. Não dá mais para esperar somente, né, a ação dos agentes políticos dessa cidade, da nossa cidade. Tem que trazer o Estado de Santa Catarina à baila para que a gente juntos possamos fazer alguma coisa de concreto pelo Porto de Itajaí. Semana passada teve aquela reunião lá, no dia de amanhã vamos ter a reunião com o superintendente do Porto para saber que realmente foi resolvido lá, se os 40 milhões necessários para a dragagem emergencial do Porto vai sair ou não vai. Então tem uma série de situações que a gente precisa definir. Agora fico muito sentido e muito triste de saber que nossa Assembleia Legislativa conhece pouco da nossa cidade e pouco do nosso Porto. Né? Quando vai para a eleição, né, para deputado estadual, deputado federal, todos vêm aqui pedir voto, mas nem conhecem a cidade. Né? E é triste a gente saber que tem poucos que vão lutar pela nossa cidade, pela a nossa situação do complexo portuário. Porque já não é nem Itajaí somente, é Navegantes também. Né? Nosso complexo portuário está aí sofrendo em toda a sua orla, tanto no lado de lá quanto no lado de cá. O lado de cá sofre mais por conta, né, de situações particulares do Porto de Itajaí, porque assume diversas prerrogativas e, infelizmente, o custo é sempre maior e tem que tirar isso na atracação e na movimentação. E, claro, fica sempre mais caro e fica difícil competir dessa forma. Então, é nesse sentido que eu queria dizer, senhores, que estivemos lá representando essa casa e a custo zero para essa casa. A custo zero. Fala-se tanto, né, que vereadores só saem para gastar, vereadores só... A custo zero para essa casa. A casa não gastou um centavo com a nossa ida lá e estive também com o presidente do Sindicato dos Arrumadores e também com todas as pessoas ligadas à movimentação do Porto de Itajaí. Então, quero agradecer esse pessoal que foi com a gente e, mais importante, que Itajaí não ficou, vamos dizer, sem representação nessa audiência pública. Ninguém pode dizer que nós não se preocupamos. Se preocupamos, sim, e lá estivemos e representando da melhor forma possível. Obrigado, senhorita presidente, por ter me indicado aquele dia para poder fazer essa representação e não tenho dúvida que a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Ou a gente resolve, ou a gente resolve. Grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Oswaldo Olávio Mafra. A nona vereadora é a vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Boa noite a todos. Vários vereadores falaram de obras inacabadas.
Eu também quero adentrar esse assunto, eu quero falar de uma obra prometida há 7 anos, eu quero falar de promessa de campanha, eu quero falar do CIS, o Centro Integrado de Saúde lá no São Vicente. Lá em 2008, quando era bonito para pedir voto, rolou maquete, rolou foto, rolou promessa. O senhor prefeito entrou, não fez em 2009, não fez em 2010, nem em 2011. Em 2012, foi assinada a primeira ordem de serviço justamente em ano eleitoral, certo? Por conta disso, e ter vinculado a imagem de como seria o CIS, o senhor prefeito, inclusive, respondeu um processo, a coligação, o senhor prefeito e também a Dalva, do qual a decisão, em última instância, saiu e foi publicada na data de ontem, segunda-feira, dia 26, condenando o senhor prefeito ao pagamento de 20 mil, a Dalva a 20 mil e a coligação a 20 mil também. Isso foi feito e eu estou relatando para que as pessoas tenham conhecimento que ainda há justiça. Passou 2012, assinada a ordem de serviço, estamos em 2015. 7 anos, senhores. 7 anos. E aqui peta a obra. A princípio já deveria estar terminada. Já foi gasto nessa obra mais de 6 milhões de reais. A previsão era de gastar mais de 14 milhões. Lá, naquela época, quando foi prometido. Quanto será que está valendo aquilo lá agora? Mas as pessoas questionam, quando é que vai sair o CIS? A saúde de Itajaí está doente. Poxa, era promessa de campanha, vereadora, como é que está? E a gente foi questionar. E a resposta do CIS, olha, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para investir no CIS. Não tem dinheiro para investir no CIS? Não. Então, vamos ver. Solta aí o nosso amigo, a imagem, por favor. Fui atrás de um deputado estadual. O deputado estadual consultou o governador do estado. E ali no penúltimo parágrafo diz o seguinte: estes recursos, até a presente data, não foram repassados em virtude do município não ter enviado a documentação necessária para a finalização do parecer técnico da gerência de obras. Eram 2 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos por incompetência de alguém, por falta de vontade de alguém. 2 milhões, senhores. Ano que vem, acaba o mandato do vereador. Aliás, acaba o mandato do senhor prefeito. Ele não vai terminar a obra que ele prometeu há 7 anos, e ainda vai deixar despesa para os outros. E ainda continua envergonhando a gente, deixando de receber por não ter enviado documentos. Então, não posso dizer que não existe só dinheiro no município, como a gente escuta aqui, porque é culpa do governo federal, que é culpa do governo estadual, se a prefeitura municipal não faz o papel dela. Chega de desculpa, gente. Chega de desculpa. Esse governo está cansado. Esse governo está doente. Esse governo é mentiroso. E essa é a verdade. O que eles passam para a comunidade é falta de dinheiro. O que eu passo para a comunidade é falta de compromisso, é falta de respeito com a coisa pública, é falta de prazo, é falta de interesse de ser resolvido. Era só isso, senhores. Meu boa noite. Obrigado, vereadora Ana Carolina. O vereador Fernando Pegorini. Na sua ausência, vereador Tiago da Silva Morastone. Boa noite, senhor presidente, senhora vice-presidente, lhe saúdo todos os vereadores e vereadoras presentes no plenário nesta noite. Saúdo o meu querido amigo Gaspar Laus, o Júnior Rebelo, o vereador Lamin, o Wilson Duarte, o nosso querido amigo vereador Pedro, a comissão provisória nominada pelo Diretório Estadual do PMDB e que passa a conduzir o processo partidário. Aqui desejo muita sabedoria, muito sucesso, muita luz nessa nova fase que se inicia. Quero mandar um forte abraço a todos que em casa nos acompanham através da TV Câmara, através da internet, para os meus queridos amigos que mandaram mensagem há pouco, o Fernando, o Rodrigo, o Luiz e a turma da banda que está toda lá reunida.
Eu preciso, vereador Maurílio, antes de tecer qualquer comentário, em seu nome, parabenizar ao coral da Câmara de Vereadores, que se apresentou no último domingo no Festival de Música de Itajaí, maravilhosamente bem. O senhor está de parabéns, cada integrante do coral está de parabéns, a Carlota, o Ronaldo, enfim, todos que compõem esse coral maravilhoso e que fez uma bela apresentação no último domingo. Vereadora Ana, eu adiciono às faltas que a senhora trouxe mais uma falta desse governo, que é a falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara para fazer o que deve fazer. E dou alguns exemplos, vereadora Neuza. Muitas vezes nós somos criticados aqui nessa casa porque deixamos de estar presentes em atos do Poder Executivo. Eis que hoje à tarde eu recebi, vereador Rafael, um convite para participar do lançamento da Marejada, que aconteceu hoje de manhã. Então, o senhor veja, o senhor não sabia, muitos outros vereadores com quem eu conversei também não sabiam. Eu tive o prazer de ser convidado, mas fui convidado à tarde quando o evento aconteceu de manhã. Então, é um dos exemplos tranquilos de como que se encontra o governo municipal. Se nenhum convite conseguem fazer chegar no momento certo, imagina resolver as demandas da população, os interesses, no momento que deve ocorrer. Vereadora Cássio, o senhor trouxe algumas informações a respeito da questão das multas. Eu acho que a sua indagação ela é absolutamente correta. Falando a respeito da publicação, falando a respeito das multas, falando a respeito do porquê que o município não comunica à comunidade para que essa ofereça os recursos. Eu posso lhe dizer tranquilamente, não comunicam porque não há interesse. O interesse com as multas é um só, arrecadação. Arrecadação. Aumentar a arrecadação, cada vez mais a arrecadação. E eu não vou nem entrar na outra seara, que é a de que se aumenta a arrecadação, aumenta a multa para gerar propina. Aquela que a CPI vem plenamente caracterizando. Se tem uma coisa que já ficou clara para mim até este momento, é essa. Por documentos, por depoimentos, por delações premiadas, nós estamos falando que a indústria da multa, pelo menos no meu entender, e isso nós depuraremos melhor ao longo das próximas semanas e meses, mas, no meu entendimento, a indústria da multa está plenamente configurada, não é à toa, já foi publicada no jornal, foi delatada aqui neste plenário por algumas pessoas. Mas tem muitas outras situações que devem ser abordadas. Eu conversava com o vereador Acácio a respeito da questão do guincho, por exemplo. Pessoas que têm a sua moto, seu veículo, em especial a moto, guinchada, que é cobrada uma diária inteira, um transporte inteiro, mas o guincho leva 20 motos. Cobra 20, mas é uma levada. Então, são situações todas a serem apuradas e, vereador Acácio, o senhor tem sido um grande batalhador desde o ano passado em relação a todas essas questões das multas que tanto nos afligem em Itajaí, que tanto nos preocupa, que tanto nos deixa hoje envergonhados e preocupados. Que haja melhora. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Fabrício Marinho. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, eu vou falar daqui mesmo, até porque não vou me alongar, eu vou simplesmente... o dia amanhã, o dia certo é amanhã, mas quero saudar aqui todos os servidores públicos pela passagem do seu dia 28, como na quarta-feira é dia de sessão, então a gente não estará aqui, estaremos aqui trabalhando em gabinete, muitos dos vereadores, mas não estaremos em sessão. Então quero deixar o meu abraço, meu cumprimento a todos os servidores públicos, em especial os servidores aqui desta Casa do Povo. E só fazer uma pequena correção aqui ao vereador Tiago Morastoni. Na verdade, os convites chegaram na sexta-feira, Eu estava em meu gabinete trabalhando na sexta-feira, recebi o meu convite com relação à abertura da Marejada, então por isso até que eu pude hoje de manhã estar presente lá. Mas na sexta-feira já havia sido entregue, sim, todos os convites aqui nessa casa.
Bom, eu havia me inscrito aqui, mas eu só quero fazer esses 2 registros, não tenho mais. Senhor presidente, já me dou por encerrado. Muito bem. Encerrado o uso da tribuna, a consulta dos senhores vereadores, podemos suspender o intervalo regimental e prosseguir com a sessão. Estou vendo que tem aqui essência. Vamos, então, continuar com a sessão e abrimos a ordem do dia. Em segunda, a discussão, porque em primeiro já foi votado, projeto de lei ordinário, a redação final do projeto 76215 do vereador Carlinhos. Dispõe sobre a inclusão nos sistemas de informação, avaliação e monitoramento, coleta de dados, censos, bem como em suas ações e programas do quesito cor-raça e da outras providências. Senhores, está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Ana, isso. Douglas, ausente, Lamin. Deixa eu tentar nesse aqui. Ok. Ausência apenas do vereador Douglas, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário 174, autoria do Executivo, autoria da mesa. Acresce os servidores da Câmara de Vereadores do TGI os critérios já aplicados pela Lei Municipal 6.664, de 12 de junho de 2015, do Poder Executivo. Está em discussão? Em votação. Muito bom. Aprovado com a ausência já consignada no painel. Na pauta regimental, nós temos o projeto substitutivo 1/2015 ao PLO 226/2014, que eu também, então, marco para a primeira votação na próxima sessão. Também em segunda votação, na próxima sessão, o projeto de lei ordinária 174/2015, que acabamos de votar agora, que faz a correção do salário segundo o 10% de lá, faltava um e alguma coisa aqui, nós estamos fazendo essa correção. Pela ordem, presidente. Presidente, eu utilizo desse expediente somente para comunicar aos senhores vereadores e, em especial, à comunidade que nos acompanha. Nós tínhamos agendado para amanhã, dia 28, a 8ª reunião ordinária da CPI da Codetran, ela que comumente acontece às segundas-feiras, mas pelo fato de ter sido antecipado o feriado, ficou agendada, foi deliberada na última reunião para quarta-feira, dia 28, porém amanhã é a audiência de instrução do processo criminal da parada obrigatória. Por esse motivo, os membros se reuniram e decidiram deliberar pela mudança da data, até porque muitas das testemunhas que seriam ouvidas amanhã também serão ouvidas lá no Poder Judiciário, e por esse motivo a audiência de amanhã, dia 28, ficou transferida para sexta-feira, dia 30, essa próxima sexta-feira, também às 15 horas. Então, utilizo desse expediente para informar ao Pleno de Vereadores e à comunidade para que todos possam estar presentes. Obrigado, presidente. Uma boa noite. Muito bem. Com relação à CPI, com a ausência agora do vereador Vinícius, é preciso que a CPI se reúna para ver como é que faz a substituição. O PSD vai nomear alguém para a CPI, mas a CPI tem um outro encaminhamento, precisa estudar o regimento. Solicito ao procurador-geral também, assessoria, que faça junto com o pessoal do PSD, né? Porque para a comissão de ética é mais fácil, a indicação é do partido. Agora, a ética lá, não sei como é. Eu não tenho isso na cabeça ainda, vocês dão uma olhadinha para mim. Muito obrigado.
Senhores, encerrada a ordem do dia, agradecendo a Deus pelo auxílio e condução dos trabalhos esta noite, a presença dos senhores vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores, o público, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizar quinta-feira que vem, 29 de outubro, às 18 horas. Vereador Giovanni, por gentileza, nos represente, dia 29, em Brusque, naquela reunião da Bacia do Itajaí Mirim. Leve o nosso abraço aos colegas vereadores da região e tudo o que for possível, insira a Câmara de Vereadores de Itajaí nesse processo. E peço mais, que o senhor traga a próxima reunião para cá, né, para a gente valorizar a nossa casa também. Muito obrigado a todos.